Eu preparei para vocês um template, né, um Excel, para a gente poder trabalhar com as titulações de complexação, né? Então aqui eu reproduzi as informações da titulação anterior, né? Olha só, na titulação anterior a gente tinha um titulado, o titulado era, deixa eu colocar as duas coisas na mesma tela, pronto. O titulado era o magnésio, a concentração de magnésio 0,05, né? O titulante era o DTA, concentração de DTA 0,05 também, ó, tá aqui. A constante de formação do complexo magnésio DTA, olha só, eu já passei isso para vocês, mas está aqui, ó, a constante de formação, ela tem uma tabela que eu devo, ó, o log da constante de formação é 8,79. Então a constante de formação é 10 elevado a 8,79, ó, que é o que está aqui, ó, 10 elevado a 8,79. O volume de titulado é 50. O volume de equivalência, como a proporção é 1 para 1, ele já vai fazer o cálculo aqui também. Então, o que tiver verde, vocês podem mexer. Aí, alfa, veja o pH abaixo. Na titulação, o pH era 10. Então, o alfa com pH 10 é 0,36. Então, eu posso vir aqui e escolher o 0,36. Prontinho. Tá bom? Aí, de cara, ele já calcula aqui o KF condicional, né? Eu vou colocar desse jeito. K' é o KF condicional. Ok? Bem, aí ele já te dá do lado aqui os dados, né, calculados, a região 1, que é a região antes do ponto de equivalência, a região 2, que é o ponto de equivalência, e a região 3, que é após o ponto de equivalência, e já me dá aqui também a curva de titulação, né, do P metal, né, aqui esse chapeuzinho elevado, né, P metal elevado a N+, né, que é o número de oxidação no metal. E aqui no eixo Y eu tenho o volume de DTA, que é o Y4, está muito pequeno, né? Deixa eu aumentar. Que é o Y4 menos. E aqui, opa, aqui eu tenho P metal. P metal. Mas prontinho, tá muito pequeno isso. Eu não sei porquê. Deixa eu aumentar aqui. O P metal. Pronto. Opa, posso dar enter. Pronto. O P metal. Então, repara o seguinte, ó. Vamos supor aqui que a gente usou o pH errado. Se eu usar um pH, por exemplo, ó, um pH 6. pH 6, o alfa é esse valor aqui, ó, é 2,3 vezes 10 a menos 5. Aí ele vai calcular o KF condicional e vai me dar uma mensagem assim, ó, cuidado, não é suficiente. Por quê? Só vai ser suficiente, o KF condicional tem que ser igual ou superior a 1 vezes 10 a 7, né? Se você tiver um KF diferente, você pode ter erros, que é o que está mostrando aqui, ó. Então, se o KF for 5 vezes 10 a menos 4, ou seja, pH 7, eu tenho, olha, cuidado, o KF não é suficiente. Agora, se eu aumentar mais um pouquinho o pH, ó, eu estou clicando e arrastando e dando um Enter. Ó, cuidado, o KF não é suficiente, ainda está dando um probleminha aqui. Aí, se eu usar um pH mais básico, opa, ok, prossiga, tá? Então, por quê? Porque a gente tem um KF superior a 1 vezes 10 a 7. Tá? Então, o pH era teto. Deixa eu mudar para 10. pH era 10. Prontinho. Ó. Reparem que quanto mais alto é o pH, né? Maior é a inclinação. Olha só. Tá? Estão reparando? Bem, vou deixar para vocês brincarem aqui. Não vai ter atividade nessa semana também, mas tem a lista de exercícios. Semana que vem eu vou corrigir alguns, mas eu queria que vocês tentassem fazer e me passassem dúvidas.
Voltando aqui para o nosso PowerPoint, faltou eu falar alguns assuntos, né? E para encerrar, o equilíbrio de complexação. São 3 slides super rápidos. E a gente encerra o equilíbrio de complexação. E no mês seguinte, nós vamos trabalhar com os equilíbrios de oxirredução. Então, é claro que a gente pode usar indicadores, né? Esses indicadores para fazer a titulação de complexação são os indicadores metalocrômicos. Então, um indicador metalocrômico, por exemplo, o negro de iriocromo T, como é que ele funciona? Eu quero determinar magnésio com EDTA. Então, eu vou ter no lermai o magnésio livre, 2+. Eu vou colocar o negro de iriocromo T. O negro de iriocromo T ele vai formar um complexo com magnésio. Esse complexo é vermelho. Aí eu vou adicionando EDTA. O EDTA vai retirando o magnésio do complexo, vai formando o magnésio EDTA e liberando o complexo, liberando o indicador livre. O indicador livre é azul. Então, quando a solução passar de vermelho para azul, eu tenho o fim da titulação. No início, eu tenho EDTA adicionado, reage com magnésio 2+ livre. No ponto de equivalência, o EDTA adicionado reage com magnésio indicador. Condição essencial. A constante formação do magnésio EDTA tem que ser maior do que a constante formação do magnésio indicador. Titulação de EDTA. Tem a titulação direta, ou seja, a gente tem como titulante o EDTA, como titulado a solução contendo o analito. A gente precisa de uma solução tampão para controlar o pH. A gente usa um indicador metalocrômico. O pH tem que ser controlado com tampão. O controle do pH é essencial, vocês acabaram de ver lá no Excel. A gente pode usar um agente complexante auxiliar. Qual que é a função desse agente complexante auxiliar? É a gente evitar que o titulado precipite, né? Por exemplo, chumbo pode precipitar em pHs básicos. Então, aqui alguns exemplos. Ó. Esses agentes complexantes auxiliares pode ser a amônia, pode ser o citrato, pode ser o tartarato. Aplicações. Titulação direta do chumbo em pH 10. Em pH 10, o chumbo precipita como hidróxido de chumbo. O que a gente faz? A gente coloca o tartarato. O tartarato forma um complexo com o chumbo. A gente não deixa o chumbo precipitar, a gente vai adicionando o EDTA. O EDTA ele vai sequestrando o chumbo, liberando o tartarato. Aí a gente tem a formação do complexo chumbo-EDTA. E consequentemente, o sucesso na titulação. Titulação reversa ou de retorno. A gente adiciona um excesso conhecido de EDTA ao analito. O EDTA reage com o metal. O excesso é, então, titulado com outro metal. Né? Então, por que a gente faz isso? Às vezes, a gente quer determinar um elemento químico, por exemplo, o sério. O sério não tem um indicador para ele. Então, a gente adiciona um excesso de EDTA. Todo EDTA reage com sério. O excesso de EDTA, a gente vai lá e titula com o magnésio. Por que a gente vai titular com o magnésio? Porque o magnésio, a gente tem o indicador para ele, que é o negro de iriocromo. Tá? Então, essa é a filosofia da titulação de retorno ou titulação reversa. Quando se utiliza? Quando o analito precipita na ausência de EDTA, reação de complexação de EDTA, analito é lenta, o analito bloqueia o indicador, a gente não tem um indicador estável, né? Titulação de deslocamento, a gente utiliza um metal que não tem indicador metalocrômico adequado. Então, por exemplo, é quase igual à reversa, né? Então, a gente adiciona um metal que não tem um indicador metalocrômico adequado a um complexo, né? Por exemplo, magnésio, EDTA. O Mn+ é o que a gente quer determinar. A gente vai adicionar nesse complexo aqui. O magnésio ele é liberado e a gente titula o magnésio. Né? A gente sabe quanto de complexo a gente colocou, a gente sabe quanto de magnésio foi liberado, consequentemente a gente consegue calcular a concentração do metal Mn+, que é o analito. Né? Condição, a constante formação do metal tem que ser maior do que a constante formação do magnésio EDTA, ou a reação não ocorre.
Mais alguns exemplos. Então, prata, a gente pode colocar esse complexo aqui, que é o tetocianoquelato. A prata desloca o níquel. O níquel livre é liberado, a gente titula o níquel com EDTA. Então, a gente quer determinar a prata, não tem um indicador adequado para a prata, então a gente coloca esse complexo, concentração conhecida, desloca o níquel e a gente titula o níquel com EDTA. Né? A constante de formação do níquel EDTA tem que ser maior do que a constante de formação EDTA prata. Essas são algumas exigências. Titulação indireta. A gente quer determinar ânions, por exemplo, quer determinar sulfato. O sulfato não forma um complexo EDTA. Né? O sulfato é um ânion. O EDTA só complexa metais. Então, o que a gente faz? A gente adiciona bário, forma o sulfato de bário. Esse sulfato de bário ele é filtrado, redissolvido em pH 10 e a gente titula, por exemplo, eu tenho aqui o bário, eu coloco uma quantidade em excesso que pode ser então titulada com o EDTA. Né? Então a gente tem duas vertentes aqui, vamos por partes então. Eu quero determinar sulfato. Então, adiciono uma quantidade conhecida de bário. O que sobrou, eu titulo com EDTA. Essa é uma titulação. Outro caminho. Formou o precipitado de sulfato de bário. Eu filtro, redissolvo em pH 10, né? E então eu vou lá e titulo o bário tendo como uma reta titulação com magnésio, né? Eu titulo o excesso, eu adiciono o EDTA ele vai complexar o bário. O que sobrou de EDTA, eu vou lá e titulo com magnésio. Então, são duas vertentes. Resumindo, primeira parte, eu posso fazer, adiciono o bário em excesso, titulo o excesso do EDTA. Ou, eu separo o precipitado, eu redissolvo esse precipitado com um excesso conhecido de EDTA e esse excesso conhecido de EDTA eu titulo depois com magnésio. Né? Então, tem várias vertentes, várias coisinhas que a gente pode jogar. Bem, com isso a gente conclui a parte de complexação, de equilíbrio de complexação. Façam esses exercícios, me mandem e-mails se vocês tiverem dúvidas e semana que vem eu vou corrigir a lista de exercícios, tá bom? Um abraço para todo mundo, se cuidem.